O STJ decidiu que as contribuições patronais a terceiros não se submetem a nenhum teto, que na verdade a discussão era sobre a aplicação de um teto de 20 salários mínimos para a base de cálculo dessas contribuições. E o STJ, ao julgar esse tema de número 1390, aplicou na oportunidade o mesmo entendimento que fora aplicado no tema 1079. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre esse tema 1079. É um dos primeiros vídeos aqui no canal. E apesar de que a forma que eu fiz a aula na época, eu já não faço mais hoje, que era ainda com slides, mas eu acho que está bem explicado naquele vídeo. Então eu vou aproveitar a explicação daquele vídeo, vou colocar agora para vocês. E na sequência eu venho para explicar especificamente esse tema de número 1393. Pessoal, e antes de prosseguir, vou fazer aqui mais um aviso para vocês, que eu tenho repetido em alguns vídeos, que é o de que esse canal também é um podcast. Então vocês podem vir aqui nas abas do canal, clicar aqui no link do podcast, e aí vocês, acessando esse podcast, vocês podem escutar os vídeos via, por exemplo, na plataforma do YouTube Music. E aí vocês, se estiverem no carro, por exemplo, podem usar o CarPlay ou Android Auto para navegar no conteúdo. Além disso, também temos aqui várias playlists, né, por vários temas ou matérias também. É um bom caminho também para quem quer revisar o conteúdo. Então vamos lá para o vídeo do tema 1079. Esse aqui será em matéria de direito tributário, que é o tema 1079 do STJ. A discussão aqui é de saber se as contribuições que são destinadas ao chamado Sistema S, composto pelo SESI, pelo SESC, entre outros entes, se essas contribuições se submetem a um teto de 20 salários mínimos na sua base de cálculo, ou se não há esse teto, então vai ser recolhido com a mesma base de cálculo das contribuições sociais de modo geral, né? Ou as contribuições sociais sobre a folha de pagamentos. E as normas em discussão são justamente essas alterações na base de cálculo dessas contribuições parafiscais e, sobretudo, aqui a Lei 6.950, ela dispõe que o limite máximo do salário de contribuição é fixado em valor correspondente a 20 salários mínimos vigentes no país. Esse caput aqui tratava sobre as contribuições sociais, sobre a folha de pagamentos. O parágrafo único é que dispõe que esse limite se aplica também às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, ou seja, para o Sistema S, certo? E aí acontece que o Decreto-Lei 2318/86 trouxe no seu artigo 3º que está revogada esse teto do artigo 4º da Lei 6.950. E o artigo 1º também falava que fica revogado o teto limite, que é previsto também esse mesmo teto em outras normas anteriores, né? E então havia uma argumentação dos contribuintes de que não houve, pelo decreto-lei aqui, uma revogação expressa do parágrafo único. Então os contribuintes diziam que era justificável haver um tratamento diferenciado das contribuições sociais das contribuições parafiscais, que são uma espécie de contribuições sociais, né? Mas as contribuições sociais sobre a folha das contribuições parafiscais. E prosseguindo aqui, a jurisprudência, inclusive, vinha acolhendo esse entendimento aí. Mas aí a Fazenda Nacional continuou insistindo no sentido de que houve, na verdade, uma revogação expressa e que essa revogação abrange as duas contribuições. Aí temos aqui eu fiz uma tabelinha, vocês depois podem pausar o vídeo, analisar com calma, eu não vou ler ela toda, mas aqui isso foi discutido no caso, mostrando que, na verdade, historicamente, nem sempre as contribuições tiveram a mesma base de cálculo, mas também em alguns períodos elas tiveram. Então, as contribuições previdenciárias
Lá na época da Lei 5.890 de 73, elas tiveram um limite de 20 salários mínimos, enquanto que as parafiscais tinham um limite de 10 salários. Depois, as parafiscais continuou com esse limite aqui em 10 salários e as previdenciárias passaram a ser reajustadas por um fator de reajustamento salarial. Depois, em 81, voltou a acontecer a unificação pela Lei 6.950, que é que está sendo discutido aqui, se ela ainda está vigendo em alguma parte dela, no caso para as parafiscais. E depois o Decreto-Lei 2.318, de 86, revogou esse teto. E aí a discussão, na verdade, é sobre isso aqui, se essa revogação se aplicou também às contribuições parafiscais, certo? A Constituição de 88 manteve a tributação tanto das contribuições previdenciárias quanto das parafiscais, certo? Então, a jurisprudência do STJ, então, foi no sentido agora, já dando uma guinada, né, para entender, acolher os fundamentos da Fazenda Nacional e passar a dizer que, de fato, houve uma revogação do teto também das contribuições parafiscais. Então, a interpretação dada foi a de que o caput e o parágrafo único do artigo 4º da Lei 6.950 são indissociáveis. Então, e a revogação da Lei 2.318 de 86 implica também a revogação do parágrafo único. Então, voltando aqui na leitura das normas, quando ele diz aqui que não se aplica mais esse teto aqui do artigo 4º, a jurisprudência passou a entender que, de fato, não faria sentido manter o parágrafo único sem existir mais o caput. Porque se o teto deixa de existir, que é o que está no caput, por arrastamento, digamos assim, arrastamento a gente usa mais para declaração de inconstitucionalidade, mas o sentido é o mesmo, é de que se não existe mais o caput, que é o que estabelece o teto, não haveria mais o que estender para as contribuições parafiscais. Foi esse o entendimento agora adotado pelo STJ, que, de outra mão, foi no sentido de que essa mudança de entendimento, como vai onerar os empregadores, deve, então, ter uma modulação dos efeitos. A tese fixada foi nos termos de que o artigo 1º do Decreto-Lei 1866 de 81, com a redação dada pelo Decreto-Lei 1867 de 81, definiu que as contribuições devidas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias. No segundo item diz, especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o artigo 4º, parágrafo único da superveniente Lei 6.950 de 81, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo em 20 vezes o maior salário mínimo vigente. O item 3 dispõe: o artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei 2.318 de 86 expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao SESI, ao SENAI, ao SENAC e ao SENAC, assim como o seu artigo 3º expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias. Portanto, a partir da entrada em vigor do artigo 1º do Decreto-Lei 2.318 de 86, as contribuições destinadas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC não estão submetidas ao teto de 20 salários mínimos. E aí houve aqui a modulação dos efeitos, no sentido de que a proposta de superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a matéria tratada, overruling, e em reverência à estabilidade e à previsibilidade dos precedentes judiciais, impõe-se, em meu sentir, modular os efeitos do julgado tão só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento judicial ou administrativo favorável,
restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém até a publicação do acórdão, que aconteceu em 2 de maio de 2024. Então, eu fiz aqui um mapa mental para melhor separar aqui as coisas. A gente tem a questão aqui do limite máximo, o STJ então fixou, olha, contribuição para fiscal não tem mais o limite de 20 salários mínimos. Portanto, não há teto da base de cálculo. E modulou os efeitos para dizer que há 2 requisitos para ainda aplicar a regra antiga dos 20 salários mínimos, que são haver um pedido administrativo ou judicial até o início do julgamento do tema 1079 e também uma decisão favorável nesse pedido. No entanto, ainda nesse caso, haverá um limite temporal. Portanto, esse benefício do teto de 20 salários vai apenas até 2 de maio de 2024, que é a data da publicação do acórdão. Então, voltando agora para fevereiro de 2026, quase 2 anos após o primeiro vídeo, e agora o STJ julgou o tema 1390, né, que fala sobre as outras contribuições a terceiros. Isso são várias contribuições. E o STJ decidiu que não se aplica também o teto a essas outras contribuições, e os fundamentos eles variaram conforme as contribuições. E o STJ separou em 4 grupos de contribuições. Primeiramente, a gente tem as contribuições que tem na legislação dela, a previsão de que a base de cálculo é exatamente a mesma da contribuição para o Sistema S. E aí, nesse caso, não tem nem o que discutir, né? Aplica o tema 1079 pelos mesmos fundamentos. Então, é o caso aqui das contribuições para o DPC, FAER, SEST e SENAT. DPC é a contribuição à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha. E o FAER é o Fundo Aeroviário. E o segundo grupo é o grupo que trata da seguinte forma. A contribuição utiliza a mesma base de cálculo do Sistema S. No entanto, ele é um adicional de alíquota, portanto, é como se fosse uma complementação da outra contribuição, só que agora com outra destinação, evidentemente. Então, aqui estão as contribuições para o SEBRAE, para o APEX e para a ABDI. O fundamento legal delas é o mesmo, que é o da Lei 8.029 de 1990, e aí também aqui não tem muito o que discutir sobre a aplicação das mesmas razões do tema 1079, porque, como eu disse, a base de cálculo é a mesma da contribuição para o Sistema S. Então, aqui também não tem muita discussão. Aí, tem um terceiro grupo que tem uma base de cálculo própria. Então, aqui também não tem muito o que discutir sobre a existência de teto, porque a base de cálculo, na verdade, nunca foi a mesma das outras contribuições. Aqui há uma previsão de uma base de cálculo própria que, no caso dessas contribuições que são o Salário Educação, Senar e Sescop, todas elas incidem sobre o total das remunerações. E já era assim com previsão em leis específicas, certo? E vocês podem pausar aí o vídeo e consultar aqui as leis, certo? Mas todas elas são nesse sentido que são sobre o total das remunerações, então aqui também não tem muito o que discutir sobre a possibilidade de estender. Por fim, a gente vai ter a contribuição ao INCRA, que, por sua vez, tem a base de cálculo idêntica à da contribuição do empregador. E a contribuição ao INCRA, ela teve uma sucessão de normas semelhante às contribuições para o Sistema S. Então, aqui vai se aplicar também os mesmos fundamentos. Então, porque lá também teve um teto de 10 salários mínimos por um período, depois foi para 20, e depois também foi revogado pelo Decreto-Lei 2.318/86, da mesma forma que aconteceu para o Sistema S. Então, aqui também foi aplicada a mesma ratio decidente do julgado do tema 1079. Inclusive, nesse caso, a relatora do julgado ainda disse que hoje o fundamento está no artigo 22 da Lei de Custeio da Previdência Social, e essa contribuição historicamente está vinculada à contribuição da Previdência Social, e como um adicional à contribuição patronal,
E hoje a contribuição é sobre a folha dos salários, que também é o que dispõe o artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal. Então, também por isso, a contribuição ao INCRA se vincula aos fundamentos aí do tema 1079, que tratava sobre o Sistema S. Então, ao final, a tese ficou redigida nos seguintes termos: a base de cálculo das contribuições ao INCRA, Salário Educação, DPC, FAE, Senar, SEST, Senat, SESCOP, SEBRAE, Apex, Brasil e ABDI não é limitada a 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Artigo 4º, parágrafo único da Lei 6.950 de 81. E como vocês viram, na verdade, os fundamentos são distintos para cada uma dessas contribuições. Na verdade, a gente tem 4 grupos de contribuições e de fundamentos. E um detalhe importante aqui é que o STJ, nesse caso, decidiu por não modular os efeitos, diferente do que aconteceu com as contribuições para o Sistema S, justamente porque aqui os fundamentos são outros e aqui não havia uma jurisprudência sólida favorável aos contribuintes. Portanto, para essas demais contribuições a terceiros, não houve modulação dos efeitos. E eu espero aqui que tenha ficado claro para vocês. Se gostaram do conteúdo, lembrem-se de clicar no botão de curtir e também de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.